Fala galera, tudo bem? Eu sou Leandro Carpegiani e esse é mais um podcast Aceita Pix. Hoje estamos recebendo aqui o nosso querido amigo e vereador de Campinas, Nelson Osseri. Seja muito bem-vindo, Nelson. Eu que agradeço a oportunidade e vou ser bem sincero, o nome acabou me causando um pouco de desconforto, porque eu falei, poxa, né, Aceita Pix, eu queria entender até o porquê desse nome, mas é uma satisfação poder estar participando aqui com vocês e estou aberto aí para responder o que você bem entender como pergunta. Legal. Vamos lá, por que é Aceita Pix? Por quê? Eu convido algumas pessoas para virem aqui no meu podcast, né? São pessoas escolhidas a dedo ali. E no final, cada convidado faz um Pix. Tá então, certo. por isso que se chama Aceita Pix. Nós iniciamos uma vaquinha já nas nossas redes sociais para poder fazer o Pix aí. Maravilha. Mas antes da gente bater um papo, eu queria deixar uma frase aí para quem estiver assistindo. Depois nosso querido Danny Boy vai fazer um corte dessa frase, tá? Então lutar sempre, vencer às vezes e desistir nunca. Tá? Então para você aí que está passando por um momento de dificuldade, qualquer coisa do tipo, seja na vida amorosa, no trabalho, dentro de casa, com os amigos, família, não desista nunca, tá? Lute sempre, vença às vezes, mas não desista. Tá bom? E deixando essa frase aí, vamos começar, né? Nelson, fala para mim, para o pessoal, o que você fazia antes de ser vereador, como é que foi essa entrada da sua vida na carreira política? Eu... Primeiro pelo meu nascimento, onde tudo começou, né? Eu nasci em Campinas, minha vida toda foi em Campinas, a não ser um período de faculdade que eu fui estudar em Ribeirão Preto. Me formei na Faculdade de Direito, na Universidade de Ribeirão Preto, na UNAEP. E voltando para Campinas, eu fui trabalhar no escritório de advocacia, prestei um concurso para agente federal, que era o meu sonho, ser delegado federal, mas acabei prestando para agente. Não passei, mas continuei o trabalho na área jurídica, aí focado mais para internações compulsórias, né? Tratamento de dependentes químicos, além de outras demandas que chegam no escritório de advocacia. Mas o meu amor por essa área da dependência química foi por conta de um problema que eu tive na família e que me colocou dentro dessa situação de ajudar o próximo. Eu acho que todo ser humano, todo brasileiro, ele tem um start quando acontece com ele, né? Não aconteceu diretamente comigo, mas com uma pessoa muito próxima. Então, eu acabei vendo o sofrimento, vendo a dificuldade que é. E a partir daí, foquei minha vida nos estudos para entender um pouco mais sobre as drogas, até porque a droga ela está muito próxima da gente, às vezes está na nossa vida e às vezes a gente nem percebe, nem enxerga, né? Dentro de amizades, dentro de espaços, ambientes. Então, até drogas lícitas mesmo, né? O próprio álcool dentro de casa. Então, me chamou a atenção a entender o que era a droga, as consequências do uso e abuso de drogas. E ali tudo foi me trazendo um compromisso, né, com essa bandeira, com essa causa, até o dia que eu fiz um pacto aí com Deus, que é minha religião hoje, é Deus. Eu acredito muito em Deus, a minha fé ela é muito forte, minha espiritualidade eu tento a todo momento, né, tá reforçando ela, porque eu acho que só quem viveu o problema das drogas, seja diretamente ou com uma pessoa próxima, sabe a luta que é, né? Não é brincadeira. Se parar de mexer no celular já é difícil, imagina, né, parar de usar uma droga. Então eu fiz esse compromisso com Deus. Eu falei, se você conseguir ajudar essa pessoa, eu vou entrar de cabeça num trabalho social para ajudar outras pessoas. Mas eu não sabia como ajudar, né? E graças a Deus essa pessoa se recuperou, é a melhor pessoa do mundo para mim. E eu tive que cumprir essa promessa. E o brasileiro tem algumas características, né? Primeiro, que ele só acredita quando acontece com ele, e segundo, que ele só paga a promessa se ele lembrar, né? Porque ele pede a Deus a ajuda, a força, mas depois que acontece, muitas das vezes as pessoas esquecem ou fazem aquele trabalhinho meia boca.
E eu peguei e comecei a desenvolver um trabalho através de uma palestra de prevenção, que é a mesma que eu faço até hoje. E comecei nas escolas municipais, escolas públicas, né? Depois escolas particulares, sindicatos, associações, empresas. E comecei a ser chamado para tudo que é lugar. Aí desenvolvi uma política de prevenção às drogas que chamou muita atenção no estado de Minas Gerais. Aí fui fazer o Instituto Federal de Minas Gerais, fazer um trabalho lá com eles, junto com mais de 300 alunos, gente do Brasil inteiro. E esse trabalho cresceu, chamou a atenção de outras autoridades. Aí fui para o Maranhão, fui para Tocantins e comecei a desenvolver esse trabalho em tudo que é lugar, lógico, já com uma especialização em dependência química, até que fui chamado pelo governo do Dr. Hélio na época, né, através do Dr. Carlos Henrique Pinto, que era secretário de Assuntos Jurídicos, e ele falou: Nelson, precisamos adotar um trabalho de prevenção às drogas aqui, essa é uma bandeira que eu sensibilizo. E eu iniciei esse trabalho, daí na prefeitura, no poder público. Chamou a atenção também das autoridades, porque era um trabalho porta aberta. Então, quando você tem amor à causa, à bandeira e satisfação em estar realizando algo, você nem mede muito a questão financeira, né? Eu tive até a oportunidade de ganhar o dobro do meu salário, mas para mim estava interessante ficar naquele espaço, porque eu estava trabalhando com aquilo que eu gosto. E esse trabalho também foi de muito sucesso, até que no governo Jonas Donizete, em 2012, ocorreu aí a oportunidade de coordenar um programa chamado Recomeço, que é um programa do Estado. Na época o governador era o Geraldo Alckmin. E ele falou: eu quero esse programa primeiro em Campinas. Falei: tá bom. O que é o programa Recomeço? É o tratamento gratuito para os dependentes químicos, através de uma comunidade terapêutica, que em Campinas é o Padre Haroldo. Só que o meu trabalho com o Padre Haroldo já começou desde 2005, desde o início. Logo que eu voltei da faculdade em 2004, em 2005 eu já comecei esse trabalho, porque eu já vivi o problema das drogas dentro da minha casa. Então o Padre Haroldo foi uma pessoa assim, que eu não tenho nem palavras, né? Infelizmente ele faleceu, mas ele deixou todo um trabalho aqui, e eu me vejo como uma semente do Padre Haroldo, da pessoa do Padre Haroldo. Sempre fui voluntário dele, da pessoa dele, não do Instituto. O Instituto eu tenho gratidão e ajudo e apoio dentro do possível. Mas a pessoa do Padre Haroldo, aquele homem é algo fora do normal. Ele traz não só paz, como ele traz também um ânimo muito forte diante de todo o trabalho que ele realizou, né? E mesmo agora já falecido, parece que ele está vivo, porque ele continua transmitindo coragem, me trazendo força, até em pensamento. Não desista, continua, porque a gente sabe que não é fácil trabalhar nessa área. É uma área muito ingrata, né? As pessoas não te procuram com alegria, as pessoas já te procuram totalmente contaminadas. Quem vive o mundo das drogas sabe que não tem paz, que não tem alegria, que não tem harmonia, que a família já está rompida. Se não está rompida, já está em fase de estarem todos ali desvinculados, né, fragilizados. Então, assim, é uma área muito ingrata. E quando você consegue ajudar uma pessoa, é natural que exista a recaída, faz parte do processo. Então, a família nunca está feliz. Ela sempre está em stand-by, né? Um pé na frente e um pé atrás. Mesmo quando um filho, um pai está internado, a família fica esperando, fala: e agora quando ele for sair? É aquele prazer curto, né? O tratamento dura mais ou menos 6 meses, então as pessoas ficam realmente só no aguardo. Então é isso, minha vida ela iniciou com foco, que era ser delegado federal, me formei em Direito, fui prestar um concurso para agente, não passei, trabalhei no escritório de advocacia, né, que é a minha formação, me formei em Direito. Logo eu comecei a trabalhar só com internação compulsória, depois me envolvi com o trabalho de prevenção às drogas, tive sucesso, era algo que eu não imaginava nunca na vida, estar fazendo palestra de prevenção, tratando pessoas, encaminhando para grupo de amparo, e isso acabou virando uma ferramenta, né? E aí veio uma convocação, vamos colocar assim, de algumas mães que participavam de um grupo de família e falaram: Nelson, sai candidato. Eu falei: imagina, eu saio candidato com 50, 30 mães que eu
que eu fazia reunião, sempre as mesmas. Não, porque nós vamos te ajudar, nós vamos te ajudar. Aí eu saí candidato em 2012 mesmo e fiquei como primeiro suplente. Aí eu peguei e falei... Para quem não sabe, o que é primeiro suplente? Primeiro suplente, assim, eu não ganhei eleição, mas fiquei como o reserva, né? O reserva oficial. Se 3 vereadores do meu partido tivessem qualquer tipo de afastamento, cassação, doença, morte, eu substituiria, né? E eu não vivo de expectativa. Eu acho que essa expectativa do cara vai morrer, o cara vai ficar doente, é uma expectativa burra. Então o que eu fiz logo de início? Eu peguei e me desfiliei do partido. Pronto, não era mais primeiro suplente. Isso porque faltaram 120 votos para eu me eleger. Só que Deus sabe tudo que faz. Que nem o problema de droga dentro da minha casa, eu não falo mais, infelizmente, eu tive um problema com droga. Eu dou graças a Deus de ter tido problema com droga dentro da minha casa. Porque esse problema foi o que deu o start, deu a luz. Porque quando você vive o problema de droga, você tem 2 saídas. Ou você vira um revoltado porra louca aí que sai arrebentando tudo e vai usar droga também para esconder o problema, ou você tenta ajudar. E eu não era a pessoa ideal para ajudar. Mas pessoas que estavam comigo, como o Padre Haroldo, pessoas que eu vinha conhecer, até familiares, eles me ajudaram bastante nessa questão de fazer com que eu pudesse ajudar. Que eu era uma ferramenta importante nesse processo para tentar salvar essa vida. E deu certo, deu que a minha família falou a mesma língua e nós conseguimos resgatar. Foi do dia para a noite? Óbvio que não. A pessoa levou quase 3 anos para assumir que queria parar, que estava impotente perante a droga. Mas assumiu. E nós soubemos esperar porque tudo tem sua hora. Então esse trabalho ele cresceu muito devido à dedicação. E aí em 2016 eu saí candidato de novo e ganhei a eleição. E aí você saiu em 2012, você se desligou do partido. Desliguei do partido e não era mais primeiro suplente. Falei, o dia que eu tiver que entrar, vou entrar pela porta da frente, não vou entrar como suplente. Tá, aí você se filiou a outro partido e começou a trabalhar outro partido, saí candidato sozinho no partido. Na época podia coligação, aí coligou 3 partidos, o meu com 1 candidato, um outro com 24 candidatos e o outro com 25. Né? E deu que desses 30 candidatos elegeram 2. De 900 candidatos que disputaram a eleição. Eu fiquei em, se eu não me engano, 15º. 900 candidatos. 900 candidatos. Em Campinas. Eu fiquei em 15º e agora eu me reelegi em 2020 entre os mais votados em 7º, 8º lugar. Muito bom. Com praticamente todas as escolas fechadas, entidades fechadas, sem chances assim de vitória, porque o meu público são alunos, são jovens, né, onde eu faço palestras, entidades sociais fechadas, o próprio Instituto do Padre Haroldo fechado. E eu tive um sucesso que eu mesmo não acredito. E como é que foi fazer uma campanha no meio de uma pandemia com tudo fechado? Foi muito louco, né, porque eu não tinha reunião, eu não tinha nada. 2 horas da tarde eu fechava. 2 horas da tarde eu ia para casa. Entendeu? A equipe toda que depende ali do trabalho falava, nossa, vai perder. E eu falava, eu também acho que nós vamos perder essa eleição. Tá um momento diferente, eu dependo das escolas, eu dependo das entidades sociais, meu trabalho é focado nessas entidades, são 198 ou 168 entidades conveniadas, né, com o município. E eu faço trabalho em todas. Não fiz nada. Não tinha nada para fazer. Aí ganhei com uma campanha barata, e minha votação ainda aumentou. Ou seja, na política você precisa ter bandeira. Se você não tem bandeira, esquece. Você vai ficar inventando problema para falar que você resolve alguma coisa. Então, a política ela é uma ferramenta que me ajuda muito nessa questão. Porque fora isso, eu não teria ânimo nenhum para continuar na vereança ou disputar qualquer cargo. A política ela é uma ferramenta boa para você ajudar a sua bandeira. No caso, a minha bandeira é prevenção às drogas. Então, quando uma pessoa me procura, eu movimento todo o sistema para conseguir de forma, não vou falar imediata, mas da forma mais rápida possível, um atendimento digno e adequado para aquela pessoa que está pedindo ajuda. Tá. Ô Nelson, fala uma coisa para mim que muita gente até não sabe, né?
Mas dentro do papel do vereador, o que o vereador realmente ele faz para o município? Né? Qual que é o papel do vereador? Até onde ele pode ir e da onde surge pautas e tudo mais? O vereador, dentro das suas prerrogativas, são duas, né? As principais. Legislar, propor leis para toda a cidade. Vereador, ele não tem que ser vereador de bairro. Eu costumo dizer, o cara que quer ser vereador de bairro, porque tem muitos que se titulam assim. Não, esse bairro é meu, esse bairro sou eu. Não. Vereador, ele tem que ser para a cidade. Legislar para a cidade, propor projetos para a cidade. Se o cara quer cuidar de um bairro, ele que sai candidato a presidente de associação de bairro, certo? E também fiscalizar o executivo, né? Então, o poder legislativo é composto pelos vereadores, o poder executivo, prefeito e secretários. Então, qual que é a função do legislativo, dos vereadores? Fiscalizar o executivo. Para onde que vai verba tal, aonde que ele gasta, como está gastando, por que o BRT não ficou pronto, se o dinheiro estava no caixa. É isso que o vereador tem que fazer, fiscalizar. Por que a merenda não está chegando com qualidade? Por que está faltando material na escola? Por que está faltando remédio no posto de saúde? Isso é função do vereador, fiscalizar. E aí, quando o vereador propõe uma lei, qual que é o processo até que ela seja aprovada? Quem define é o executivo. O prefeito é o que dá a canetada final, que é se ele sanciona ou não. Tá. Mas tudo corre dentro da Câmara Municipal. Então, por exemplo, eu apresento um projeto de lei, que nem eu tenho um projeto bem interessante, né, e bem polêmico, que eu peço o fim da Marcha da Maconha. Porque eu vejo que o projeto, porque eu vejo que a Marcha da Maconha, ela faz apologia ao uso da droga. Entendeu? Quando ocorrem as marchas, a gente já fez até registros, e é uma das coisas que eu coloco na justificativa do projeto, é apologia ao uso da droga. É crime. Então, não pode existir uma marcha que faça apologia, estimula as pessoas a usarem de uma droga que é ilícita, que é proibida e que gera dependência química, além de ser uma droga perturbadora do sistema nervoso central. Então, eu não posso permitir isso na condição de vereador. Então, o que acontece com esse projeto? Ele passa pela primeira comissão e a mais importante, chama Comissão de Constituição e Legalidade. Eles vão observar se o projeto é legal ou não. O projeto é legal, ok, passou. Certo? Passou dessa comissão, ele percorre outras comissões que envolvem também o tema. No caso, saúde, no caso, comissão de política de drogas. Tendo o ok de todos, ele vai para o plenário, para a primeira votação, que é a legalidade do projeto. Aí são os vereadores que votam, não é a comissão. Aí os vereadores votam, aprovou, vai para a segunda votação, que é o mérito. O mérito, o que significa? Como será aplicada essa lei? Né? Então aí o vereador, autor do projeto, explica, faz a sua explanação, os demais vereadores podem discutir, aqueles que são contrários marcam lá o tempo, vai lá e discute o projeto também, né? Mostra os seus pontos negativos, fala, isso não pode aplicar, porque isso, porque aquilo, ou ele não é legal, segundo uma jurisprudência aqui, diz que isso não cabe, derrubaram um projeto nesse sentido. Aí existe o debate, o plenário da Câmara é para isso, para debater os projetos. Aprovado ali, vai para o prefeito, aí o prefeito tem um tempo para sancionar. Aí é lei. Porque muita gente acha que é chegar no vereador e fala, viu, faz uma lei assim, ele vai lá, chega lá no gabinete, escreve e vai ser aprovado. Exatamente. Né? Tem todo um processo burocrático. Tem para validade, para ver isso que não é rápido, ou não. Por isso que às vezes demora, porque tem muitos projetos, tem muita coisa acontecendo, tem muitos projetos que são inconstitucionais, então acaba atrapalhando todo o processo de tramitação, entendeu? Não é fácil, mas também nós temos que entender que o vereador ele é muito importante para o município, não é para um bairro, para uma região, é para o município, no sentido de tentar apresentar projetos eficientes e que o prefeito, né, no caso o executivo, possa sancionar e fazer acontecer. Porque o que acontece também muito na Câmara, que acho que é importante a gente falar sobre isso, é a quantidade de projetos até aprovados, porém
não aplicados. Então fica aquela mutueira de papel, é lei, é lei, é lei, mas ninguém cumpre nada. Que nem o som alto, né? Tem a lei do pancadão. A maior reclamação que existe hoje no 156 é a questão de perturbação do sossego público. Regiões e mais regiões, não é só Cambuí onde está a concentração de bares, é tudo, Campo Grande, região do Ouro Verde. E o pancadão não é só o som alto de uma balada, é o som alto de uma casa, é o som alto de uma igreja, é o cara que para o carro na porta da sua casa, abre o porta-mala e faz concentração e fica lá com aquela batida até meia-noite. É a perturbação do sossego público, aquilo que não te dá um sono reparador, que atrapalha o cidadão de ter um sono, né, digno, que ele possa no outro dia acordar, trabalhar, ou aquele que vai e liga um som alto e perturba um hospital, perturba um enfermo, uma pessoa que está adoecida, um senhor de idade, não é? Então, tá certo que os senhores de idade hoje não escutam muito bem, né? Eu lembro da minha avó, do meu avô, que, nossa senhora, eles foram os primeiros, olha só que loucura isso. Foram os primeiros a assinar um abaixo-assinado a favor do Seu Rosa no Cambuí. Os moradores ficaram loucos. O meu avô, o Dr. Melo, né? Falecido. Dr. Melo, o senhor tá autorizando um bar aqui. Imagina a barulheira, trânsito, tudo. Ele falou, eu não tenho culpa, eu tenho 12 netos, meus netos vão tudo frequentar. Eu não vou, mas meus netos vão. Resumindo, Seu Rosa tá lá, não tem essa questão do barulho, tem a movimentação que traz segurança para a região, né? Porque ali era um breu, não tinha nada, um negócio apagado, hoje tem toda aquela movimentação, tem os seguranças do Seu Rosa que acabam fazendo todo a segurança ali de qualquer movimentação, não é interesse deles, qualquer tipo de problema ali na área. Então é o que eu falo, né? A gente tem que valorizar o empresário no sentido de emprego que ele está gerando, da economia, do dinheiro novo que está rodando na cidade, mas fiscalizar também aqueles que não cumprem a lei, né? Tem vários bares no Cambuí que, pelo amor de Deus, tinha bar lá, eu lembro, numa época Pink, 5 horas da manhã, parecia que estava começando a festa. Lotado, eles fizeram um deck em cima, um negócio que o teto abre, era fora do normal. Você dormia, tum, 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 você ficava louco. Então, assim, esse desrespeito que tem que ser combatido, que tem que ter a fiscalização presente. Mas hoje a Pink está tranquila, hoje eu não vejo tantas reclamações, não. E aí você está falando da reclamação da perturbação, né? Eu mesmo já tive vários problemas, ligo para ter fiscalização e tudo mais, e ninguém corresponde. Liga pra mim, pô. Vou começar a ligar, ele vai tem lá... Tem que ligar pro vereador. O meu slogan, você sabe qual que é, né? A cidade não fecha e esse vereador não dorme. Então você pode me ligar a hora que você quiser. E aí, por falar em a cidade não fecha, o vereador não dorme, como é que é a rotina de um vereador? Como é que é a sua rotina? Assim, eu tenho hoje 2 trabalhos, né? Extra política, que é trabalho meu, não só a questão de prevenção de drogas, também com internações particulares, mas eu tenho uma empresa hoje de brinquedos elétricos, enfim. A minha vida é questão política. Eu tenho uma agenda, eu tenho um sistema lá no gabinete que eu pago todo mês, e ali dentro eu vou registrando toda a minha agenda. E os assessores, que são pessoas assim importantíssimas para o vereador, tem muita gente que fala, cargo comissionado, assessor serve para nada. Cara, se não são os assessores, o vereador não consegue atender. Nós estamos atendendo 300 mil coisas. O Marquinho tá aí, que eu brinco que ele é meu segurança. O Marquinho é prova de tudo que eu tô falando. Ele que controla. Pra eu conseguir a agenda aqui, tive que falar com o Marquinho. Então, Marquinho. E a agenda é maluca. Então, assim, você chega no celular do gabinete, né? Chega a demanda, fora o que chega no meu, fora o que chega no deles, né? Que hoje a gente estava resolvendo uma demanda dele, que também ele passa por os problemas, eu passo pelos meus problemas, às vezes eu preciso do poder público, isso é natural, não é se beneficiar, mas são demandas que todo mundo cidadão apresenta, né? Eu também pago impostos, eu também cobro o executivo até com mais força, porque você fala, pô, eu tô pagando meu imposto aqui para quê? Pra cair numa rua esburacada? Quando eu caio numa rua esburacada, o primeiro nome que vem é o prefeito. Me xingo mesmo. Falo, tem que falar. Vou falar o quê?
Vou falar, nossa, não vou xingar o prefeito porque eu sou base de governo. Não, Não para não tem de xingar, conversa. então, porque Campinas tá difícil. E eu deixei bem claro pro Dário também, né, pro prefeito, desde o começo. Assim, ser base de governo não quer dizer que você vai concordar com tudo. E eu deixei muito claro para ele, quando ele falou sobre base, para não ser oposição, que era um governo diferente, um governo novo. Eu deixei claro, eu falei, eu que te peço isso, que seja um governo correto, porque se você fizer coisa errada, eu não vou ficar defendendo. Né? Eu viro a chave e vou ter meu posicionamento que tem que ter. Né? Eu sou um servidor público, o nome já diz, estou servindo. Meu cargo é através do voto, como do prefeito. Eu tive voto para ganhar a eleição, para estar lá. E eu tenho que cumprir meu papel. Eu não posso prevaricar, fingir que não estou vendo, fingir que não estou sabendo de uma coisa que está trazendo problema não só para mim, como para a sociedade. E eu tenho um eleitorado que é um eleitorado que cobra. Eu até gosto disso, porque é um eleitorado que me ajuda também na fiscalização. As maiores denúncias assim chegam no meu gabinete por conta de confiança. Né? Então eu fico assim muito tranquilo em relação a isso. E eu deixo claro para o prefeito, para todo o executivo, que nem tem a secretária de assistência social. Olha o número de moradores de rua na cidade. E ela está há 3 anos lá falando que política pública é cobertor, é sopa. Isso não é política pública. Política pública para pessoas em situação de rua é acolhimento e parceria com outras secretarias, no caso a Secretaria de Saúde, para tratar os dependentes químicos. Você vai pegar um dependente químico hoje que está lá sob efeito de crack ou então dessa nova droga K9. Você vai chegar para ele e vai falar o quê? Oi, você aceita um tratamento? Ele vai falar, some daqui, minha filha. O cara é dependente, o nome já diz. Ele está lá sem discernimento nenhum, não sabe mais o que é certo e o que é errado. Ali só serve a internação compulsória, a internação à força, através de uma medida judicial. Faz um laudo e interna à força. É igual o suicídio, o cara está lá em cima da ponte. O que normalmente acontece? O Estado intervém. Ele vai e aparece com um bombeiro, com polícia militar, para o cara não pular da ponte. Fazem todo uma estratégia para segurar o cara e não deixar ele pular. O cara que está usando a droga, ele está se matando. Ele está lá com um cachimbo de crack, fumando a pedra, ele está se matando. Se o Estado não chegar, o município no caso, não chegar e interromper aquilo, travar na força, esquece. O cara vai se matar. Então assim, o poder público não pode permitir isso. E a Secretaria de Assistência Social, eu falo muito sobre a Secretária de Assistência Social, porque ela é a mãe dos moradores de rua. Quem que cuida dos moradores de rua? É a Secretária de Assistência Social. Então ela tem que apresentar políticas eficientes e não está apresentando. Nós estamos vendo só aumentar o número de moradores de rua, automaticamente aumenta a violência, aumenta os atos de criminalidade. O centro da cidade, que é a raiz de tudo, é o berço de tudo, né? Está totalmente sendo destruído a cada segundo, porque essa população só triplica, o comércio fecha, eles utilizam do centro da cidade para traficar, para usar droga. Quem mora lá não consegue pedir uma pizza a partir das 7 horas da noite, não consegue receber uma visita. Então como que você vai revitalizar um centro da cidade se você não cuida nem dos moradores de rua? Não é cuidar de passar a mão na cabeça, dar cobertor e comida, não. Eu estou falando de acolher essas pessoas numa fazenda, num centro de tratamento, ver quem que tem esquizofrenia, ver quem que tem dependência química, quem é desaparecido, quem é foragido da justiça, entendeu? Então, isso que a Secretaria de Assistência Social tem que fazer, é a atribuição dela. Ela precisa chamar as demais secretarias, fazer uma operação em conjunto, né? E dar o mínimo para essas pessoas, para daí sim começar a pensar em revitalizar o centro. E aí, voltando aqui na questão de rotina, você não tem uma agenda, assim, a obrigatoriedade, eu tenho que estar lá às 8, sair às 6 horas. Não lá tem horário. O vereador não tem horário. Eu acabei fugindo da Fica pergunta. Fica tranquilo, faz parte. Mas foi sem querer. Na verdade, as sessões são todas segunda e quarta, né? A partir das 18 horas da tarde começa a sessão na Câmara Municipal, toda segunda e quarta. Tem sessão que vai rápido, tem sessão que vai até às 10, 10 e meia, que é o horário máximo, 11 horas, se eu não me engano. A minha agenda, muito dela é externa.
né? Então eu tenho visita a bairros, eu percorro a cidade inteira, eu vou para tudo que é bairro. Meus votos são espalhados para tudo que é lugar por conta disso. Quem trabalha na área de drogas sabe muito bem que droga tem em todos os lugares, não é só no Cambuí, está em todos os lugares. Então a minha agenda é muito externa. Eu jogo tudo pro Marquinho e o Marquinho também vai absorvendo tudo que ligam lá, o que marcam, o que ele vai programando. Chega no meu celular e aí a gente começa o dia. Tem dia que começa às 10, tem dia que começa a meio-dia, tem dia que começa a 1, tem dia que começa às 8. Depende. É uma agenda. E tem o gabinete também, onde eu atendo muitas pessoas, né? No gabinete. Como também essas organizações que a gente monta para as comissões. No caso, eu faço parte da Constileg, que é a comissão de legalidade, que é a comissão mais importante da casa, e a comissão de política de prevenção às drogas, que eu sou presidente. Pela terceira vez. Eu sou presidente da comissão de drogas. Então, é o que eu falo. É uma agenda muito corrida, muito trabalho, atendimento, não tem como. Tem gente que quer tomar café na padaria para conversar. Tem gente que quer ser atendido na Câmara. Tem gente que quer palestra de sábado, de domingo. Nós vamos marcando e vamos fazendo. Tem data livre, por isso que eu falo, a cidade não fecha. E trabalhando pelo celular também, né? Que não tem jeito. A cidade não fecha, o vereador não dorme. Tem mãe que me liga. 1h da manhã, manda mensagem de voz. Por falar em mãe, recentemente a gente vivenciou aí ataques às escolas, né? E eu vi que em Campinas você tomou à frente a questão de segurança nas escolas. Como é que tá isso? Ainda tem algum risco? Como é que tá a segurança nas escolas? Eu vi que você fez até live em frente da escola e tudo mais. Foi mesmo. Nós fizemos uma live com o secretário de Segurança, com a Guarda Municipal, né? O Cristiano, que desenvolve um excelente trabalho, é o secretário de Segurança. E assim, é uma bandeira que a gente abraçou, porque infelizmente, né, existiu aí muita fake news, inclusive de vereador soltando algo que só gerou pânico nas mães. Isso chega pra gente. Como também apresentou propostas inviáveis, como por exemplo, e tudo isso gera pânico. Um exemplo aqui, tem vereador que falou 1 guarda em cada escola. Gente, como que você vai ter 1 guarda em cada escola? A guarda, ela tem que tomar conta de tudo que é patrimônio, a cidade inteira. Tem praça, tem escola, tem repartição pública, tem tudo. A guarda, ela não trabalha sozinha, ela tem que trabalhar em dupla. Então seriam 2 guardas por escola. Tempo integral, desculpa, não tem como. Para que a gente vai jogar um pânico desse no momento que os pais estavam totalmente aflitos? Eles falavam, gente, eu vou trabalhar, meu filho eu vou deixar na escola. Como que eu vou deixar meu filho? Ah, não, meu filho não vai. Hoje ele não vai. Não, meu filho vai parar de estudar. Teve um problema seríssimo devido a essas notícias que não bate, né? Não cola. Só que colou para muitos pais que entraram em pânico. Então a gente pegou e tomou frente. Falou, olha, o que dá para fazer? O secretário falou, dá para fazer a ronda ostensiva. Eu falei, então eu vou fazer uma indicação pedindo ronda ostensiva. Dá para fazer? Eu vou oficializar isso. Porque eu não quero apresentar nada que não dê para fazer. Vamos fazer um teste, vamos ver o que dá. Aí o secretário pegou e começou a fazer essa ronda ostensiva. O prefeito também abraçou, participo do comitê, né, de segurança das escolas, então reuniões com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, Polícia Federal, ficaram de olho na questão internet, por onde a molecada gosta de ficar fazendo aqueles encontros, parecia torcida organizada, né? Os caras ficam marcando, vou dar facada hoje na escola tal, você falava, meu Deus, vai lá, rastreava e chegava nos caras. Só que Campinas não teve nenhum atentado. Teve vamos colocar assim, uma suspeita na frente do Carlos Gomes, da escola Carlos Gomes. Só que era um cara, morador de rua, super conhecido, que é o tal do Baianinho. Ele estava sob efeito de drogas, né? Ele veio com um discurso sem pé, sem cabeça, não estava armado. Aí teve vereador que falou que ele estava com 5 facas. Imagina só uma mãe ler uma matéria dessa. Fica louco.
A mãe fica louca. O pai, nossa senhora, o pai larga o trabalho e sai voando. Meu filho estuda lá, é que nem eu tenho mãe que tem filho autista. E a filha dela estuda na escola Carlos Gomes. Ela me ligou desesperada, mandou mensagem desesperada. Ou seja, para quê, né? Essa vontade de aparecer. Todo mundo quer ser o pai da criança, mas de qualquer jeito não cola, não dá. Entendeu? Não dá para aceitar. Acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de responsabilidade nesses momentos. Não dá para ficar chorando em cima do caixãozinho das crianças para ganhar voto, para ganhar matéria. Então, a gente bateu de frente com essas situações e fizemos várias lives na porta de escola para trazer tranquilidade. Fizemos reuniões com o próprio comitê. Apresentamos só medidas viáveis, medidas que realmente poderiam dar efeito. E foi o que aconteceu. Campinas está zero de qualquer tipo de violência, atentado, vítima. Não teve Campinas. Graças a Deus. Ô Nelson, fala uma coisa pra mim. Você falou que tem sessão segunda e quarta, né? E qual que é a importância do vereador estar presente em todas? Ou na grande maioria, que a gente sabe que dependendo do dia, a agenda aí é meio complicado. Mas qual que é a importância dele estar realmente presente e ativo no mandato aí? Assim, as sessões, nós recebemos a pauta no dia, dos projetos que serão votados. Eu confesso para você que é interessante, eu acho que todo vereador também pensa assim, quando tem projetos relevantes, né? Que nem, por exemplo, isenção no IPTU, desconto na conta no ISS, alguma coisa assim que você fale, poxa, vai ajudar a população. Cardápio digital, desde que o restaurante ofereça o Wi-Fi. Porque como que você vai consumir se o restaurante não oferece o cardápio de papel? Se ele quer oferecer só o digital, ele que ofereça o Wi-Fi também, porque não é todo mundo que tem um plano bom, não é todo mundo que tem a internet funcionando. Então, são projetos assim que é interessante você participar, você votar. Projetos relacionados à saúde, à educação, né, qualidade na merenda. Isso é importante. Né? Período integral. Aí são projetos que realmente você participa. E agora, quando é homenagem, nome de rua, precisa só de uma votação simples. Né? Aí, assim, é importante o vereador participar porque é o voto dele que vale, né? Só que acho que a cidade já tem tantos problemas, né? Pra gente se preocupar com homenagens. Não que eu não faça, até prefiro homenagear em vida do que depois que a pessoa morre, né? Lembrando que nome de rua é só para quem morre. Agora tem as homenagens cultural, jurídica, homenagem na área do esporte, que é tudo para as pessoas em vida, né? Então é um reconhecimento. É um projeto também, fica lá nos anais da Câmara. Mas o nosso trabalho é praticamente isso. E fora os atendimentos, né? Cada um atende dentro da sua bandeira. Aqueles que não têm bandeira ficam criando problema para aparecer. Legal. E eu vou te fazer uma pergunta que já até respondeu, mas eu já ouvi muita gente questionando e perguntando. Pô, vereador também paga imposto? Paga. O brasileiro tem tem a ideia de que vereador ganha dinheiro e não paga nada. Nada. Eu até te falo aqui, qual que é o salário de um vereador hoje? É público. Eu sou funcionário de todos vocês aqui. Sou empregado. Quem paga o meu salário são vocês. Você que estão assistindo e você que está me entrevistando. Né? E vocês que estão aí atrás das telas. Tem uma galera aqui hoje, né? Você é minha patroa, você tá achando que... Mas o salário de um vereador hoje é 10 mil reais bruto. Líquido cai para 7 e pouco. 7.700. O vereador não tem plano de saúde. O vereador não tem 13º. O vereador não tem férias. O vereador não tem vale alimentação. Esse é o salário do vereador de Campinas. O vereador em Campinas, ele recebe hoje menos do que um salário de um vereador de uma outra cidade menor. Só para você ter uma ideia. Então, a presidência da Câmara, né, que é a mesa diretora, ela apresentou um projeto de todos os vereadores no sentido de reajustar esse salário, fazer algo um pouco mais digno
né? Porque tudo está mudando e o salário do vereador não acontece nada. Isso já vem desde, se eu não me engano, 2012, que não tem reajuste, né? E aí eles apresentaram esse projeto agora para aumentar o salário do vereador, 13º, que são direitos, tudo de forma legal, né? Inclusive com vários juristas se manifestando, até para evitar qualquer tipo de desgosto também da população, falar, pô, vai aumentar ainda salário de político num momento desse. É que realmente quando não aumenta, quando tem que aumentar, chega uma hora que vem a bomba. Uma vez. Foi igual o IPTU. Não melhorava, não aumentava, não reajustava, ficava só naquele, né, politicagem de falar que tava, não vou mexer com isso, não vou mexer com isso. Na hora que tem que aumentar, dá aquela porrada. Entendeu? E é isso que aconteceu. O salário do vereador agora acho que vai para 17 mil reais e aí cai. Só que esse salário ele só vem para a partir de 2025. Entendeu? O que significa isso? Nós votamos nessa legislatura, mas só vem para a próxima legislatura e para quem ganhar a eleição. Entendeu? Então é isso que aconteceu. Mas assim, o trabalho do vereador, ele não é brincadeira. Não é. Aqueles que trabalham, que usam o carro oficial de forma correta, não é brincadeira. O carro oficial, por exemplo, que é um direito que todo vereador tem, ele não é nenhum luxo. Não é para economizar. Não é para falar assim, não vou usar. Como que você não vai usar? Primeiro que o carro é alugado. Você usando ou não está pagando. Entendeu? A Câmara está pagando. E o pior, é para você atender toda a cidade. Então assim, não é luxo. Se você usa errado, aí é luxo. Você está indo para balada, está indo para sair com a mulher, aí beleza. Você que está usando errado, você não pode usar o carro oficial. Não tem condição de você usar. Até que teve vereadores em outros momentos que chegaram a usar o carro para ir para praia. Entendeu? Usava o carro para ir para praia. Isso lá atrás. Acabou isso. E a questão do carro, que já que a gente está falando, quem que escolhe o carro? Não, é a Câmara. É uma a Câmara licitação. Que fala, são esses carros disponíveis. Hoje qual que é o carro? É um Onix hoje o carro. Assim, é um carro básico, se for ver, mas atende perfeitamente as condições. Atende a necessidade. Total. Eu não tenho problema nenhum com o carro. Eu acho que o carro não é luxo para quem sabe usar. Né? Para quem faz coisa errada, não pode usar o carro da Câmara. E o carro da Câmara é isso, para trabalhar. A gente atende muita gente. Se eu não tivesse o carro da Câmara para atender, eu ia atender como? De ônibus? Não dá. Campinas hoje tem quantos vereadores? 33 vereadores, mais de 1.200.000 habitantes. E isso você considera um número razoável, pouco ou muito? Não, tá bom. Tá bom, dá até para eliminar uns ali. Legal. E em relação à cidade de Campinas, você acha que a cidade tem melhorado? Ainda tem muito que melhorar, tem muito a ser feito? Como é que é a sua visão como vereador da cidade de Campinas? Eu acho que tem que melhorar muito. Eu acho que a nota hoje para a cidade, dentro das realizações, das conquistas, acho que Campinas está ali na nota 4, 5. Então precisa melhorar bastante. Eu vejo assim uma cidade muito rica, uma cidade que está sempre entre as mais ricas, né, do país, uma cidade com uma qualidade de vida absurda. Nós somos pessoas privilegiadas porque é uma Campinas que tem não só um aeroporto internacional, como tem uma economia muito, muito forte, mas uma cidade muito cara, né? Ela é uma cidade cara porque nós pagamos altos impostos. Então eu acho que no mínimo você deveria ter um ônibus decente, deveria ter uma passagem de ônibus, né, com preço um pouco mais acessível. Nós deveríamos ter ruas praticamente 70%, 80% asfaltada, né? Hoje nós não vemos isso, só vemos emenda, ficam lá remendando. E a operação tapa-vala, né? Que eles Tapa-buraco. Tapa-buraco. Assim, tapa um buraco de uma forma paliativa, que é um serviço que eu também indico bastante, mas é o que tem para fazer.
para depois vir com recapeamento. Mas Campinas precisava ter pelo menos 80% ruas asfaltadas. Tem muitas pessoas que estão pagando impostos e vivem com rua de terra, entendeu? Então é algo assim de se lamentar. Avenidas principais onde circula um ônibus totalmente esburacada, uma pessoa que pega por exemplo, uma John Boy Dunlop, né, já pega caindo em buraco, uma obra do BRT que não termina, né, isso tudo é vergonhoso. Então acho que Campinas precisa melhorar muito. Essa questão dos parques, as extrações das árvores, tudo foi necessário, a gente comprovou, né, através de fiscalização, requerimentos das árvores doentes, que realmente precisavam tirar, estavam colocando em risco. Eram árvores que estavam com problema até estrutural, embaixo do solo, raiz solta, oca por dentro. Então, que poderia causar uma outra tragédia. E Campinas é muito arborizada, só que tem que ter um plano agora para replantar tudo isso. Plantar a árvore certa, em lugar certo, para evitar qualquer tipo de prejuízo, né? Porque tem muitas árvores aí que são lindas, maravilhosas, centenárias, mas a qualquer momento pode destruir, matar, tirar uma vida. Então, eu acho que tem que ter uma fiscalização maior nessa questão também, a questão do BRT que eu já falei, a saúde nem se fala, né? Não dá para entender. Eu acho que depois que teve um escândalo de corrupção na saúde, quando rouba falta, a gente acaba vendo situações que é o que eu falo também. Todo político deveria olhar para um senhor que está lá na fila de um posto de saúde, de uma UPA, e enxergar aquele senhor como se fosse seu pai, né? Uma senhora, olhar como se fosse sua mãe. Eu tive um caso assim. Eu já trabalho numa área já difícil, que é a área da dependência química. Eu já vi pai colocando leite com pinga na mamadeira de criança de 2 anos, falava que era para o filho não chorar, para o filho dormir. Eu já vi situações realmente que me tirou lágrimas dos olhos, porque realmente você fala, já vi de tudo, não esperava ver isso, né? Agora, eu tenho um caso de uma garota recém-nascida que colocaram um traque nela, né? Traqueostomia. E colocaram de PVC. E essa criança desenvolveu uma alergia. Então ela estava toda embolada, problema para respirar, uma loucura. Os pais foram para a porta do Mário Gatti, me ligaram. Eu peguei e fui para lá na hora. Que eu gosto de trabalhar assim, pegar em loco. Entrar no posto de saúde, olhar, ver o que está acontecendo, vai para o Mário Gatti, ver o que está rolando. Se a pessoa não consegue, né, fazendo todo o trâmite, a pessoa me manda uma mensagem, eu ligo para secretário mesmo, falo, secretário, está acontecendo isso. Prefeito, está acontecendo isso. E vou até a última instância, até acontecer, até resolver. E esse caso me chamou a atenção, porque eu cheguei lá no hospital, o diretor, desceu o outro médico, desceu fulano, desceu todo mundo, vai lá, o vereador tá aí, né? O legal de ser vereador é isso, que as pessoas acham que você tem um baita de um poder, e seu poder é minúsculo. E aí eles ficaram tudo lá, não, vereador, calma, o que foi? Eu falei, a traque. A dela tem que ser de silicone. Olha o jeito que a criança tá. A criança vai morrer no colo da mãe aqui dentro do Mário Gatti. Não, é que a traque de PVC custa R$40. E a traque de silicone custa R$20.000. Falei, nossa, tudo isso de diferença, só que aqui é o SUS, né? Então se vocês oferecem, vocês têm que oferecer, tem que ter. Ah, a gente vai ter que abrir licitação. Falei, abra. Só que eu quero essa traque agora aqui. Você se vira. Nem que você compre do seu bolso. Eu quero uma traque agora aqui de silicone. Essa criança tá com uma de PVC e desenvolveu uma alergia. Essa criança vai morrer no colo do pai e da mãe aqui. Aí deu 5 minutos lá que deu aquele tumulto todo na porta do hospital. Não deu 2 minutos, né? Veio a informação que à tarde iriam trocar a traque dela por silicone. Trocaram, pronto. Criança tá beleza. Então, infelizmente, a gente tem que trabalhar dessa forma, né? E o legal da política é isso. É fazer acontecer. Reunião é reunião. Né? Palavras o vento leva. Atitudes ficam. Então, a gente gosta de fazer acontecer. Isso é uma característica do mandato. O meu mandato ele é totalmente pautado. Respeito ao dinheiro público, combate à corrupção, combate às drogas, né? E transparência. É isso. Você não ter dor de cabeça, é isso. E se alguém quiser te contatar, como é que faz? Pode entrar em contato, tem meu zap pessoal, que é o que a gente se fala, que é o 996554527.
E tem também o telefone do gabinete, que é o 3736-1510. Show. Quer falar mais alguma coisa? O que será o Nelson do futuro nas próximas eleições? Nas próximas Não eleições... quer antecipar nada? Não, só se acontecer alguma coisa muito louca numa pesquisa e aparecer meu nome lá, assim, bombando para prefeito. Aí eu vou chegar e vou sentar com um grupo bem forte mesmo e falar, e aí? Vocês estão dispostos? E eu vou responder, eu não. Meu medo é ganhar, imagina se ganha. É. Imagina ser candidato a prefeito e ganha. Ué, Que loucura. já pensou? Tudo pode acontecer. Nossa senhora. Nelson, mas a gente tá chegando ao fim aí. Foi um bate-papo que fluiu muito bem, passa muito rápido, né? Você quer deixar mais alguma mensagem? Quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer a oportunidade. Fiquei feliz bastante assim pelo fato de estar participando de um podcast, porque é o que a gente estava falando, né? Virou uma moda e é engraçado que por mais que você vá em vários podcasts, mas assim, o tema você acha que muitas vezes você vai repetir, você vai lembrando de episódios, histórias, porque já tem um tempo, né? É meu segundo mandato. Eu tô 4, 5, 6, 7 anos dentro da Câmara. Então tem de tudo. Toda hora aparece alguma coisa para contar e hoje eu consegui aí lembrar da casa da menininha da TRAC, consegui lembrar do trabalho de drogas também, que me marca bastante. Eu sou muito grato a Deus por estar nessa área, nessa bandeira. Eu lembro até o dia que eu comecei o trabalho, foi no dia 22 de abril de 2005, na Escolinha fez Branca. aniversário agora. 22 de abril de 2005, na Escolinha Branca, lá no Jardim São Marcos. Foi lá que eu comecei o trabalho. E se alguém quiser ter uma palestra sua na escola? A palestra que é importante, como é que é? Isso. Estou à disposição. 99655-4527. Só Campinas ou faz região? Campinas, região, qualquer lugar. Qualquer lugar. DDD 19. Né? 19996554527. Marca a data, o horário. E eu faço questão de estar lá para fazer a palestra. Olha lá, o Danny Boy coloca ali o telefone na tela. Lembrando que a palestra é prevenção às drogas, não é contra as drogas. Cada um faz o que quer. É o que eu falo, sua distância para droga é essa aqui, ó. A garrafa não abre sozinho, o baseado não vem pronto. Então, assim, eu vou lá para levar informação. Só isso. E se quiser falar de cigarro eletrônico também, pode entrar Falo de tudo. vape, de narguile, falo de tudo. Narguile então tem que se atentar, já aproveitar que a molecada brinca com narguile. Vê um instrumento bonito e fala assim, não vai dar nada. O narguile tem 2 metais que não são eliminados do organismo, que é cromo e chumbo. São 2 metais que não são eliminados e geram vários tipos de câncer, inclusive câncer de boca, câncer de língua. Entendeu? Pode ver que teve alguns cantores sertanejos aí que naquela graça do cigarro eletrônico, do vape, do narguile, acabaram tendo problemas sérios de saúde, né? Então, é uma dica que eu já aproveito aí do programa do podcast. Aceita Pix. Agora a gente tá chegando no momento do Pix. Deixa eu já fazer o Marquinho aqui, que vai ler o QR Code. Não, a galera vai achar que é verdade. É brincadeira, tá, pessoal? E vamos marcar de você vir mais uma vez aqui. Tá? A gente alinha aí, eu falo com o Marquinho lá, o segurança, para ver a sua agenda. Tá? Queria agradecer a sua participação, essa abertura. Aqui? Pode, vem cá, Marquinho. Vem cá. Vem cá, Marquinho. Só cuidado aqui, ó. Passa aqui no meio, ó. Passa aqui, vai lá do lado do Vem Nelson. Cá. Ó, é aquela lá, né? Ó, esse aqui que é o Marquinho, meu Pera segurança. aí, só deixa eu ver se o Dani ali pega. Tá pegando? Esse aqui que é o Marquinho, meu segurança, ó. Segura aqui, Marquinho. Gente esse boa, aí é não? brabo, hein? Esse é brabo. Mas é isso, né? ajuda Obrigado por você ter vindo, pela disposição, a disponibilidade. Sim. De ter vindo bater um papo, abrir um pouco também do seu dia a dia, da sua história. Valeu. Tá? E obrigado também pelo trabalho que você vem prestando aí. Tamo aí, para toda a sociedade de Campinas aí. O gabinete é de vocês, o que precisarem lá do vereador Nelson Osser, estou à disposição. Obrigado mais uma vez. Fechou? É isso aí, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um Aceita Pix. Queria novamente não, porque hoje eu não agradeci ao nosso querido Danny Boy, que cuida de toda a parte audiovisual, e a Ecoala também por produzir esse nosso podcast. Tá bom? Valeu, obrigado e até o próximo.